enfrentar desafios estruturais para tirar o país dessa situação. E eu ousaria dizer que não passa apenas pela questão nacional. Eu ousaria dizer que esse projeto ele tem que ser pensado para além das fronteiras nacionais. Porque a América, não é só a América Latina, a América corre o risco de ficar isolada. A América, não estou falando da América Latina, existe um deslocamento muito forte do centro de gravidade da produção de capital, da reprodução de capital, que migrou para a Ásia com uma força absurda e que está arrastando inclusive a Europa, cujos líderes estão mais de olho no que está acontecendo na Ásia do que está acontecendo aqui pela primeira vez em 200 anos. Aqui, quando eu digo a América, pela primeira vez em 200 anos. Então, nós estamos diante de uma crise estrutural. Então, as relações latino-americanas vão ter que se transformar, as relações no continente americano vão ter que se transformar, e isso vai ter que passar por reformas internas de cada país, cada qual com o seu problema. Porque os problemas são diferenciados. Mas nós temos um solo comum de problemas que que vai exigir soluções para além das fronteiras nacionais. Então, se a gente ficar prisioneiro do que a esquerda já fez e não pensar a nova esquerda, nós não vamos sair da crise que está colocada. Respondendo a Sandra, já na esteira disso, quando você tem que pichar no muro de uma cidade que existe amor, é porque você sabe que existe o contrário disso. Senão você não precisa, né, pichar para dizer que existe. Né? Todo mundo sabia o que estava acontecendo no Brasil desde 2013. Né? Quer dizer, você está falando de 2012, mas na verdade desde 2005. E eu comecei a ver isso com muita clareza depois da reeleição do Lula. A reeleição do Lula já significou um abalo da imagem que a elite tinha do Brasil. Como é que esse operário, esse metalúrgico se reelege com uma taxa tão elevada de aprovação, em condições adversas, né, porque nós tínhamos enfrentado uma primeira crise em 2005, né, que inclusive foi o que levou o Tarso a presidir o PT e eu assumi o Ministério da Educação. Já tinha aquele mal-estar, o Lula se reelege. Aqui em São Paulo eu senti um mal-estar instantaneamente, depois da reeleição do Lula. E aquilo foi num crescendo, sem que as pessoas se dessem conta. A minha eleição contra o Serra em São Paulo foi uma coisa, apesar de eu ter ganhado a eleição, quem perdeu com uma carga de ressentimento que estava claro na semana seguinte da eleição. Não foi uma eleição vista com naturalidade. Ganhou, levou, vai governar e tal. Não. A oposição começou antes da posse. Os meios de comunicação se organizaram para fazer um enfrentamento direto à minha administração, inclusive com a contratação de profissionais específicos, que inclusive relatavam que tinham sido contratados com essa finalidade, sem nenhum pudor. E se viu o circo que se montou nas rádios e TVs aqui de São Paulo a partir de 2012, né, a partir da minha eleição, e sobretudo em 2013, quando aqueles meninos do Passe Livre foram praticamente expulsos da rua para dar lugar a essa direita bárbara que só cresceu desde então e que culminou com a eleição desse psicopata, né, que é o Bolsonaro. Então, eu acho que ali já tinha o germe muito bem caracterizado do que veio se desenvolver. Né? Um enorme ressentimento pelo que estava acontecendo no Brasil, de bom e não de ruim. Então, acho que nós vamos ter que pichar de novo. Existe amor no Brasil, para as pessoas se lembrarem que existia um projeto, né? Um projeto de inclusão, um projeto de desenvolvimento com inclusão, com participação, e que pode ser resgatado em outro plano, né? Com outros desafios, e talvez com uma radicalidade teórica, né? Maior, em função do descalabro da última década. Tasso?
Eu posso emendar também, eu tenho, nesse sentido, eu tenho uma outra pergunta também aqui. O programa petista na eleição passada, então, teve como foco a retomada de programas sociais e políticas visando a igualdade de gênero, superação da pobreza, reforma política com participação popular, fortalecimento do SUS e educação como prioridade estratégica. E no campo econômico, seria através do estímulo ao consumo do mercado interno, facilitando crédito a juros mais baixos e, com isso, retomar o fomento ao emprego. Neste novo momento, quais seriam os postulados de transição para um modelo socioeconômico viável? Em especial, gostaria também de uma opinião sobre um segmento que vem sendo muito castigado e provavelmente engorda fileiras de apoio bolsonarista, que são os pequenos empreendedores e nas pequenas cidades, sobretudo. Um contingente que soma aí quase 30 milhões. Qual a sua visão nesse sentido? Eu não sei se o Tarso quer também fazer alguma colocação. Está sem som, Tarso. Abrindo o microfone, Tarso. Está aberto. Está aberto. Ok. Vai no mesmo sentido, mas mais no plano político, né? Hoje, o presidente da República foi alvo de comentários numa entrevista, a médica de Brasília, doutora, não estou lembrado o nome dela. Ludmila, acho que é Ludmila. É Ludmila, né? Ludmila. Que tinha sido convidada preliminarmente para uma conversa para assumir o Ministério da Saúde. Num determinado momento, a doutora Ludmila disse ao presidente que estava sendo, inclusive, atacada com violência pelas hostes, né, fascistas que tentaram entrar no seu hotel, tentaram até buscá-la no quarto que ela estava hospedada, e que isso aí era o segmento de ameaças, de violências verbais, de ataques à honra dela, à família dela, que estavam fazendo pelas redes. E o presidente respondeu, me chamou muito a atenção a parte da entrevista dela. Faz parte, diz o presidente da República. Ontem, aqui em Porto Alegre, uma carreata, né, que defendia a reabertura plena do comércio, etc. e tal. É claro que não foi todas as pessoas que participaram dessa carreata, que participaram desse evento, mas parou a carreata na frente do hospital, um dos grandes hospitais aqui de Porto Alegre, e fizeram um buzinaço na frente do hospital. Veja o elemento necrófilo e doentio que tem uma manifestação desse tipo, né? Esses dois fatos me lembram alguns fatos na ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, Noite dos Cristais, né? Depois, mais tarde, o cerco e a alocação das pessoas num gueto, e é só viajar durante a Segunda Guerra Mundial, rompendo com toda a casca humanitária, todo o tecido humanitário constituído, né, a partir dos grandes movimentos democráticos da Revolução Francesa. Aqui no Brasil, um presidente que diz, bem, faz parte, ele está chancelando, na verdade, massacres e ataques individuais, assassinatos, perseguições e violência. Eu acho que está chegando um momento que naqueles lugares, naquelas cidades, naqueles territórios, que a violência contra as pessoas pode ser cometida impunemente, sem que as pessoas tenham o apoio das autoridades policiais para se defender. Eu acho que a esquerda tem que assumir a responsabilidade de promover algum tipo de movimento interno para a autodefesa, um movimento de massas, dos seus líderes, das pessoas que podem estar expostas a isso. Porque se isso aí continuar, eu estou falando em legítima defesa física, que está no Código Penal brasileiro. Não estou falando de formação de milícias. Milícias é eles que formam, né? Porque se isso continuar e não tiver nenhuma resistência, nós vamos que nem cordeiros, né, para o novo matadouro fascista. O que não é impossível hoje no Brasil, que tem um presidente que diz, faz parte. Esta é a situação que nós nos encontramos e que demanda da nossa parte uma compreensão de unidade urgente no movimento social, no movimento de massas, na intelectualidade,
entre as lideranças partidárias para resistir a essa hecatombe, né, que nos ameaça. Eu acho que isso merece uma consideração de pessoas que têm a responsabilidade política como tu tens e como o Juliano, como presidente do PSOL, tem também. Bom, eu reitero o que eu penso sobre o que está colocado para 2022, é derrotar esse projeto fascista. Eu considero esse projeto fascista. Eu escrevi sobre isso na minha coluna na Folha de São Paulo. Talvez tenha sido dos primeiros a chamar atenção para a semelhança de alguns procedimentos desse governo com a análise que a Escola de Frankfurt fazia das práticas, né, nazifascistas, e que são muito semelhantes, né, o uso da mentira, da sexualidade, da religião, uma série de ingredientes que revolvem, né, quase que elementos atávicos, né, do processo de formação da espécie humana mesmo, resgatando aquilo que se imaginava superado e que não tendo sido superado, até porque o capitalismo não permite a superação desses sentimentos, né, que são primitivos, eles voltam a surgir e com a violência do modelo atual, que é o armamentismo, que é a violência com a crueldade que era impossível, né, no passado remoto, né? Você não conseguiria produzir numa guerra matar 60 milhões de pessoas, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ela é produto dessa violência reciclada pelo capitalismo, né, quase que reivindicando um passado de desgraças, de certa maneira, insuperadas, né? Então, o fascismo é muito isso, é muito esse diálogo, né, com aquilo que não foi superado. E nós temos tanta coisa que não foi superada, o patriarcalismo, a misoginia, o patrimonialismo, a escravidão. Nós somos aqui um covidário, né, de vírus históricos absurdos, né, que não foram superados ainda. Começaram a ser. Hoje eu li uma entrevista de agora não me virá o nome, mas de uma liderança, uma mulher negra na Folha de São Paulo, dizendo que o Lula tinha que empoderar as mulheres negras no seu próximo governo. Que as mulheres negras... E é verdade, né? A questão racial nunca foi superada no Brasil. E ela fazia referência, Tarso, se você não leu, você precisa ler essa entrevista, porque ela fazia referência à entrada da mulher negra na universidade pública. Ela fez referência exatamente a isso. Falou, agora nós temos total condição de contribuir justamente com o projeto nacional a que eu fazia referência. E esse projeto nacional, se não contar com a mulher negra, não contará com a maioria da população, por definição. As mulheres são maioria e as negras dentre as mulheres são maioria, você está falando aí talvez de 26%, 27% da população. Entre brancos, negros, homens e mulheres, você está falando mais do que um quarto da população é de mulheres negras. Não é de homens brancos, não é de mulheres brancas, é de mulheres negras. Então ela, com muita razão, reivindicava poder, reivindicava participar do poder, dividir o poder, né? Compartilhar o poder. E essa reivindicação me parece a mais nobre que nós temos pela frente, porque é o maior problema que o país enfrenta até hoje, né? Por todas as razões conhecidas. A abolição foi um faz de conta, né? Nós nunca tivemos um processo de inclusão dessa parcela da população ao mínimo que a civilização permite sonhar. E Vilma Reis é o nome da liderança. Vilma Reis, isso mesmo. É ela mesma. Obrigado, Sandra. E uma participação extraordinária dela hoje na esfera pública, a participação dela muito preciosa e precisa, né? Eu estou dizendo isso porque o fenômeno Bolsonaro tem a ver com isso. O fenômeno Bolsonaro não está dissociado disso. Ele é a recidiva de uma doença crônica que o Brasil não se cura, que é todo esse passado cruel, né, que ainda se faz presente nos mínimos detalhes da vida social. E
assim, inaceitavelmente, quer dizer, uma coisa absurda, que a gente ainda convive. Então, a tarefa é derrotar isso e fazer todo esforço. Eu tô um pouco mais otimista, Tarso, talvez que você, pelo tom da tua pergunta. Por quê? Eu acho que está havendo sinalizações importantes, sobretudo depois da semana passada. A semana passada, eu acho que abriu um capítulo novo na história do Brasil, com o resgate dos direitos políticos do Lula. Nós sabemos o que significou, a violência que significou tirar o Lula do jogo político, né? Inclusive não permitindo, não que ele não fosse candidato, que ele não participasse nem como cabo eleitoral da eleição. Retiraram ele de cena, impediram uma pessoa que estava encarcerada injustamente de sequer dar uma entrevista de apoio ao seu candidato. Imagina você a que ponto, a que requinte chegaram. Inviabilizaram a Constituição, a liberdade de expressão, e talvez eu tenha sido dos poucos seres humanos do planeta que numa eleição recorre ao apoio de um presidiário para se eleger. Quando que isso aconteceu? Talvez na África do Sul tenha acontecido, talvez no Uruguai, em poucos países aconteceu de um candidato a presidente querer o apoio de uma pessoa que está encarcerada e a justiça impedir. Ou seja, não tem nada mais eloquente do que isso. Eu acho que desde a semana passada o quadro mudou. O quadro mudou porque as pessoas estão percebendo o buraco que o Brasil cavou com a eleição do Bolsonaro e com o apoio dos endinheirados desse país, apoio forte dos endinheirados desse país, que meteram o país nessa encrenca como sempre fizeram. Não é a primeira vez que terão feito isso. Já fizeram inúmeras vezes, de botar o país em encalacradas, né, porque queriam preservar os seus ganhos financeiros em detrimento de um projeto nacional. Projeto nacional, já respondendo a Sandra, que vai ter que contar com medidas mais estruturais. E já em 2018, os dois temas econômicos mais representativos do que nós pretendíamos fazer era a reforma bancária, porque o Brasil não tem sistema de crédito, e o sistema de crédito, sem ele, não haverá desenvolvimento no país. Então, nós não temos sistema de crédito no país. Quando você vai ao banco, é porque você está lascado, não é porque você está com uma boa ideia. Não é uma boa ideia que te leva ao banco. É quando você já se enrolou na vida, você vai ao banco para acabar de se enrolar, porque você não vai conseguir pagar os juros do empréstimo que vai simplesmente adiar a sua agonia e talvez piorar a sua agonia. Isso que representa hoje o sistema de crédito no Brasil. A outra coisa que nós falávamos muito é que nós tínhamos que mudar o sistema tributário do país. Né? Tem algum barulhão aí. Nós temos que mudar o sistema tributário do país. Nós sabemos que a carga tributária ela está num patamar que tinha-se o compromisso de manter ou de não mexer. O Lula mesmo não mexeu com carga tributária, manteve estável. Ao contrário do Fernando Henrique, que aumentou em 6 pontos percentuais do PIB a carga tributária, o Lula não mexeu com a carga tributária. Mas o Lula conseguiu reorientar o dispêndio. Essa reorientação do dispêndio que o Lula fez foi revolucionária. Revolucionária. Inclusive, como o foco era o pobre, a região mais pobre do país se emancipou. O Nordeste nunca mais será o mesmo depois do Lula. Nunca mais. E não é por causa do Bolsa Família. O Tarso sabe o papel que o Fundeb cumpre no desenvolvimento do Nordeste. O Tarso sabe o papel que as universidades federais expandidas e interiorizadas, os institutos federais criados, qual é o papel que eles cumprem na emancipação econômica do Nordeste. Fora a cisterna, fora a luz para todos, fora a transposição, fora tudo que foi feito, todo o enxoval foi feito para emancipar o Nordeste. Mas houve uma mudança, na minha opinião, revolucionária do dispêndio. O pobre começou a se enxergar no Estado pela primeira vez. Se enxergou no Estado. Falou, esse Estado é também meu. Agora, tem outras coisas que nós precisamos mudar agora, as regras da composição do fundo público. Quem contribui para o fundo público? Isso está muito errado no Brasil, porque quem contribui mais é o pobre, proporcionalmente. Quanto mais pobre, mais imposto se paga. E nós temos que mudar o sistema de crédito.
Porque se a gente só simplesmente educar, como a gente vinha fazendo, sem mudar essas duas outras questões, e a questão da terra, e terra urbana, o acesso à terra urbana, é uma coisa muito importante para o desenvolvimento futuro do país, sobretudo nas grandes metrópoles. Nós precisamos permitir o acesso à terra urbana, que vai exigir desapropriações pelo poder público para fazer com que o pobre more perto das oportunidades, não só de emprego, mas de vida social. Tudo isso tem que estar na ordem do nosso programa. Terra, educação, crédito, né? Sistema tributário justo, sistema bancário adequado, integração radical. Nós vamos ter que integrar a nossa economia radicalmente com a América Latina. Nós vamos ter que fazer mais do que Lula e Celso Amorim fizeram num primeiro momento. Vamos ter que radicalizar a integração do Brasil, procurando parcerias. Enfim, vai ter que ser um governo ousadíssimo, à luz das circunstâncias. Juliano, eu só queria registrar que tem muita participação aqui, várias questões, mas, enfim, depois a gente pode encaminhar algumas delas ao ex-ministro. Juliano, contigo agora. Aproveitar o gancho que você levantou aí, Fernando, do que aconteceu semana passada. Semana passada a gente teve duas grandes vitórias democráticas. A primeira, a anulação das condenações contra o Lula, mas ainda dentro de um marco formal de qual era a vara que deveria julgá-lo, né? Então ainda do ponto de vista político, simbólico, muito importante, mas ainda não revertia todos os crimes cometidos pela Lava Jato. E a segunda, que é o início do julgamento da suspeição do Moro, né? A parcialidade do Moro, uma vez revelada, revela também o conluio entre ele e os procuradores de Curitiba e, portanto, o caráter político da Lava Jato, que se estruturou em cima de um montão de práticas ilegais. Vocês dois são juristas, sabem melhor do que eu, tudo que de ilegalidade foi produzido na Lava Jato para levar as condenações de muita gente, inclusive muita gente inocente, como é o caso do Lula. Mas revelar isso, como o Intercept já revelou, e como agora o Estado brasileiro vai reconhecer, caso a suspeição do Moro seja confirmada, não é suficiente para vencer uma narrativa que está muito forte na sociedade em relação ao combate à corrupção, né? E essa narrativa foi constituída de forma muito bem sucedida para associar a corrupção à esquerda, veja você. E essa narrativa continua sendo alimentada e retroalimentada pelos adversários da democracia o tempo todo. No entanto, não foi a Lava Jato que colocou 100 milhões de dólares na conta do Pedro Barusco na Suíça, ou seja, havia de fato um aparato de reprodução sistêmica da corrupção que vinha dos anos 90, que não foi o PT que inventou, todo mundo sabe disso. Mas há um exercício importante da gente enfrentar aí, quer dizer, o combate à corrupção, que era uma bandeira da esquerda, do PT, nos anos 90, se tornou uma bandeira da extrema-direita, que é uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça. Então, o que eu quero te perguntar é que nesse processo de constituição de uma contranarrativa, a partir desse bloco de forças sociais e políticas que lutam pela democracia, pelos direitos, como retomar a luta contra a corrupção, que é um mal sistêmico que está colocado na sociedade, no Estado, nas instituições, como uma bandeira nossa, Fernando? Acho que isso é importante para a gente também demonstrar o nosso compromisso com a democratização do Estado, das instituições, com a transparência, com o controle social. Como que a gente enfrenta esse debate para não ficar espremidos apenas dizendo que a Lava Jato cometeu crimes e que não havia corrupção, quando a corrupção é um problema sistêmico do sistema do capital? Perfeito. Bom, a gente tem 10 minutos finais só para a gente se localizar no tempo, tá? Tá, vou tentar ser rápido nessa. A Lava Jato poderia ter sido uma das mais de 1.000 operações que aconteceram durante os nossos governos, né? Aconteceram mais de 1.000 operações da Polícia Federal nos nossos governos. Polícia que tinha autonomia, Ministério Público que tinha autonomia, enfim, Poder Judiciário que não tinha nenhuma forma do Poder Executivo se envolver, zero. Nós colocamos nos tribunais pessoas de reputação ilibada, de notório saber jurídico. Ninguém nunca acusou o PT de ter instrumentalizado nem o Judiciário, nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal. Ao contrário, eles próprios reconhecem que nunca tiveram tanta liberdade de agir.
A Lava Jato ia ser mais uma operação. Mais uma operação. Né? Ia ser uma importante operação, porque ia quebrar um cartel que atuava na maior empresa brasileira. Um cartel que atua na maior empresa brasileira lida com muito dinheiro. É importante quebrar esse cartel. Precisava quebrar as empresas? Não, bastava expropriar as ações dos donos dessas empresas mancomunados com a quadrilha. Você ia ter preservado milhões de empregos se você tivesse simplesmente expropriado essas pessoas. Né? Se você tivesse mantido essas pessoas na cadeia e não liberado essas pessoas para viver com o patrimônio pessoal que mantém. Se você tivesse prendido e repatriado os milhões de dólares que cada um dos diretores da Petrobras tinha. Agora, o que o Moro viu? O Moro enxergou uma oportunidade de fazer carreira política. Ele claramente enxergou ali, falou, bom, Lula caiu na minha mão, agora é comigo. E, evidentemente, ele já tinha um prejuízo, né, sobre o PT, e ele simplesmente se valeu dos meios de comunicação para impor às instâncias superiores o seu preconceito, o seu prejuízo sobre o Lula. Então ele foi consolidando com o apoio dos meios de comunicação uma narrativa contra o Lula, para tirar o Lula do páreo, uma vez que a Dilma já estava, né, impedida no processo que se conhece, que foi outra farsa, porque não se demonstrou qual o crime de responsabilidade que ela cometeu. Tanto é verdade que ela nem perdeu os direitos políticos até hoje. Então, e nem tem nenhuma condenação até hoje. Nada, não tem nada contra a Dilma. E não haverá nada contra a Dilma, porque a gente conhece a Dilma. A Dilma é uma Caxias. Não tem nem processo. Como é que é? Não tem nem processo contra a Dilma, nem querem. Não, é um absurdo. Você tirou uma mulher honesta, você não gostava mais dela. Né? E a coisa mais assintosa ver o Aécio Neves reconhecer que foi um erro o impeachment, que eles teriam ganhado a eleição em 2018 se não fosse a barbaridade que fizeram, a aliança com o Eduardo Cunha e com o Temer para simplesmente sabotar o governo, ou seja, sabotar o país, porque aqueles 6% do PIB que nós perdemos, quem é que vai recuperar aquilo agora? Quanto está custando para o país aquela aventura? Então eu acho que a gente tem que continuar a nossa narrativa. As coisas hoje são muito melhores do que já foram. Nós temos que insistir na verdade, em desnudar a verdade sobre isso. Eu acho que eu fui o prefeito de São Paulo que mais recuperou dinheiro desviado da história da cidade. Eu montei uma Controladoria Geral do município em que desbaratou 5 ou 6 quadrilhas na cidade de São Paulo e recuperou uma enormidade de dinheiro. Nunca a imprensa se importou com isso, nunca deu mérito para a minha iniciativa de criar a controladoria. Nós botamos para correr dezenas de fiscais corruptos, valorizando a categoria dos fiscais, que eram mais de 600 honestos, que pagavam o preço por 30, 40 corruptos. Recuperamos mais de 300 milhões numa única operação, numa cidade. Imagina você, uma cidade recuperar 300 milhões de reais numa operação. E nunca ninguém deu bola para isso, porque não era isso que estava em pauta. Nunca foi isso que estava em pauta para a imprensa. Eu não vou nem citar o jornal, mas um jornal, um dos maiores do país, soltou um editorial essa semana pedindo pressa no julgamento dos novos processos que vão correr em Brasília contra o Lula. E não se importam que tem 7 governadores do PSDB respondendo a processo. Eu não vejo pressa nenhuma deles com nada disso. Eu não vejo eles se importarem minimamente com os outros partidos. Não falam da Lava Jato quando se refere a PP, PSDB, MDB, nada. Não é com eles. É só o PP. É só o Lula. Então não dá para aceitar essa narrativa. Agora nós temos que fazer o que nós... Olha só, nós estamos no 4º governo do Piauí. Nós estamos no 4º governo da Bahia. Nós estamos no 2º governo do Ceará. Nós estamos no 1º governo do Rio Grande do Norte. Nós governamos 3 vezes a cidade de São Paulo. Nós governamos o Rio Grande do Sul. Nós governamos Porto Alegre. Governamos Belo Horizonte. O que se fala desse partido? O que se pode falar desse partido?
Olha, eu fico muito indignado com essas coisas, sabe? Porque quando um corrupto é preso e não é da esquerda, ele não tem sobrenome. Agora inventaram que o Jair Renan ganhou um carro de 90 mil de uma empresa que abriu as portas do governo. Jair Renan Bolsonaro. Mas sumiu o sobrenome do carro. Quem é Jair Renan? Você não sabe nem quem é. Jair Renan é corrupto. Quem é Jair Renan? É o 04. Se ainda botasse lá 04, era mais identificável e consumiria menos, né, espaço da manchete. 04 é corrupto. 04 é suspeito de corrupção. 04 está em 01, 02, 03, 04, 00 estão envolvidos no esquema de rachadinha. Por que a imprensa não faz isso com a família Bolsonaro? Não apelida nada. E quando apelida é fofo, rachadinha, coisa fofinha. 20 milhões de recursos desviados, 20 milhões de recursos desviados, mas é bonitinho, rachadinha. Sacou no caixa 20 milhões na boca do caixa. 28 anos roubando. Então, cara, nós não podemos aceitar essa narrativa. E eu digo para você, se tem alguém que tem dignidade nesse país, é a esquerda, pô. A gente tem 3 minutinhos finais, eu queria convidar o Tarso para fazer uma fala final e só apontar assim, algumas questões que estão chegando. Solidariedade ao Felipe Neto, que foi chamado pela Polícia Federal a se explicar porque chamou Bolsonaro de genocida. Uma outra questão aqui, queria a opinião do Haddad sobre a relação com os militares. E uma pergunta dizendo como, se a esquerda retomou o poder, como não cair na mesma lógica de compra do Centrão? Enfim, tem várias questões aqui chegando. A segunda eu não ouvi direito, falhou aqui o microfone. A segunda. A tua opinião sobre a relação com os militares, como deveria ser estabelecida depois do governo Bolsonaro. Tarso, queres fazer uma palavra final aí para a gente encaminhando? Uma palavra final e passar para o Haddad, agradecer o Juliano, brilhante companheiro que participou conosco aqui dessa conversa. Haddad, a mesa democrática contra o fascismo, contra o genocídio em defesa da democracia, tem viabilidade próxima, na tua opinião? Eu acho que tem. Você veja só, o Dória, né? Hoje o Dória chamou o Bolsonaro de genocida. Vai ser chamado da polícia também. Não, mas por que o Felipe Neto aqui é processado? O tal do Felipe Neto é um youtuber. O processo Dória, pô. Seja homem, pô. É que o Bolsonaro, ele não tem coluna vertebral. Esse é o problema. Não tem. Ele manda a Polícia Federal na casa de um menino youtuber bem sucedido. O governador do estado chamou ele de genocida. Eu já chamei ele de genocida 1000 vezes. Por que ele não manda a Polícia Federal aqui? Vai mandar na casa do menino, pô? Ele não tem coluna vertebral. Ele não tem condições morais, intelectuais, físicas de enfrentar nada. Nada. Ele é nada. É um nada na presidência. É uma coisa muito indigna o que está acontecendo com esse país. Como é que nós chegamos nisso? Eu realmente fico me perguntando. Como é que o Brasil permitiu uma coisa dessa? Por mais ódio que tivesse nesse país, o país não dá um tiro no pé desse tamanho que deu. Vai ser um processo de reconstrução longo. O nível de destruição que eles estão promovendo é muito grande. Com essas emendas constitucionais, com essas leis de independência do Banco Central, com o fatiamento das estatais, a venda a preço de banana, vai dar muito trabalho. A educação, vocês não querem saber o que vai ser recuperar a educação no pós-Bolsonaro. Nós não teremos visto nada parecido com o que vai ser a retomada em algum momento das aulas pós-vacinação, pós-imunização. Um descalabro que aconteceu. Nenhuma providência foi tomada. Nem nada foi feito. Então, nós estamos diante de um caos. O que nós temos? Nós temos que arrancar um compromisso de todo mundo, né? De que
Quem quer que nos represente no segundo turno vai receber o entusiasmo dos demais. O entusiasmo dos demais. É muito difícil ter um candidato de oposição só, né? Isso é quase impossível, ter um único candidato de toda a oposição ao Bolsonaro. Mas nós temos 2 turnos. Então vamos supor que a gente tenha 3 candidatos, 4 candidatos. Tem que ter um pacto. Quem for para o segundo turno tem que derrotar o Bolsonaro. E ponto, entendeu? Parar de ficar fazendo... mas o que o mercado financeiro... Que mercado financeiro é esse? Quem são esses caras? Não dá para ser assim, entendeu? Você quer discutir regra fiscal, você virou bandido porque você quer... O FMI tem uma cartilha com 20 regras fiscais lá. Algumas ele elogia, outras ele critica. A nossa é única no mundo. E você não pode falar nada. Mas eu quero discutir uma outra regra fiscal, responsável, correta, sustentável. Mas não pode. Não pode quem está dizendo que não pode? Qual é o livro-texto de economia que está dizendo que não pode? Qual é o documento de organismo internacional que está dizendo que não pode? Sabe, você fica prisioneiro do que fala o Merval Pereira e a Miriam Leitão, então, se contrariar esses 2, você cai? Como é que fica esse país? Então, ou a gente se livra dessas amarras e percebe que isso não é o mais importante, até porque os governos erram e corrigem. Tem problema. Tem Congresso, tem Poder Judiciário. Quando a democracia está funcionando, um poder corrige o outro. E o voto corrige todo mundo. Tem voto. Voto é o que corrige a democracia. Tem outra coisa. É a harmonia entre os poderes, um fazendo contrapeso ao outro. Um presidente não faz o que quer numa democracia, o Congresso não faz o que quer, o Judiciário não faz o que quer, e o voto. É muita coisa, já está bom demais. Agora, milico não é para controlar essas coisas. Os militares têm que ser uma categoria prestigiada, todo mundo é prestigiada, bem informada, bem equipada, para exercer a função constitucional deles, de defesa da soberania nacional. Ponto final. Não tem que ter discussão sobre o artigo 142 da Constituição. Rui Barbosa já resolveu esse problema para nós. Nós não precisamos de outro jurista para... Você acha que o Ives Gandra é melhor que o Rui Barbosa? Alguém pode imaginar uma coisa dessa? Então, olha o retrocesso. A gente tinha o Paulo Arantes, agora a gente tem o Olavo de Carvalho. Tinha o Rui Barbosa, agora tem o Ives Gandra. Tínhamos o Lula e agora temos o Bolsonaro. Então, esses próceres da República realmente precisam ser defenestrados, porque não tem condição. E eu acho que se tiver um compromisso firme, todo mundo... Porque não é possível que o Dória vá apoiar o Bolsonaro no segundo turno, depois do que ele está falando, como apoiou em 2018. Então precisa arrancar o compromisso dele. Traz ele aqui, pô. Traga ele aqui no Novos Paradigmas e fala: Dória, você vai fazer a mesma coisa que você fez em 2018? O Haddad quer saber. Boa ideia. A gente precisa ir encerrando, então, essa edição de hoje. Na verdade, esse primeiro ciclo de entrevistas do República e Democracia, o Futuro Não Espera. A gente vai produzir um documento com as sínteses, né, das falas, dos pontos de vista que a gente conseguiu fazer escuta aqui. Todas as entrevistas na íntegra estão no site do INPE. E em breve a gente retorna com um segundo momento para fazer análise desse primeiro documento, né, que pode ser, por que não, um repertório para a gente servir à mesa da democracia, do progressismo e do combate ao fascismo que tanto nos põe de luto, né, nesse momento no país. Muito obrigada, então, ex-ministro Fernando Haddad. Tem muitas manifestações aqui de pessoas que mudaram a vida através do ProUni, através da educação, fazendo agradecimento ao Tarso. Bota esse Eduardo Leite na roda também, hein, Tarso? Eduardo Leite é meio fugidio, meio escorregadio. Bota ele na roda para conversar com a gente. Hoje ele sofreu um ataque brutal da extrema-direita. O impeachment dele. E foi atacado pessoalmente de uma maneira sórdida. As técnicas do fascismo para tentar desmoralizar os governos. Minha solidariedade a ele. A lista do ex-ministro Haddad para os próximos entrevistados é interessante. Adoro Eduardo Leite. Vamos pensar mais. Obrigada, Juliano, também pela tua participação, como sempre. Muito enriquecedora. Abraço, Juliano.
Abraço grande, abraço para você que nos acompanhou. Susana, A gente obrigado. volta, fique atento que a gente volta para continuar esses debates. Até lá. Vamos ver se encerrou aí. Ainda Encerrou.